Olá, empreendedor, eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar a sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o programa Startup 60. Hoje eu quero conversar com você sobre como funcionam os investimentos em startups. A gente já falou aqui, inclusive no canal, quais são as fontes de captação de recursos, as fontes de captação de dinheiro, para alimentar a operação da sua startup. Agora é importante a gente entender, uma vez que você faça essa captação, como é que é o funcionamento do fluxo de investimentos para o crescimento da sua startup, como é que a gente faz para alimentar o dinheiro, o recurso é a lenha para o fogo, porque senão a sua startup não consegue desenvolver o crescimento esperado. Então a gente vai entender como é que funciona todo esse processo de investimento em uma startup, da onde que a gente consegue tirar esses recursos, conseguir esses recursos. Não é tirar, é a palavra mais correta, porque a gente não está fazendo nada ilegal, não está roubando dinheiro de ninguém, a gente está buscando os investimentos, e é importante que a gente entenda que isso resolve uma dor muito grave nas startups. Toda startup ela precisa de recursos financeiros para crescer e ampliar a sua operação. Então, uma vez que você precisa desses recursos, o benefício que você que está me escutando aqui como empreendedor vai conseguir é que você vai entender como é que funciona o fluxo de investimentos, como é que esses investimentos vão orientar as startups, como é que você vai conseguir buscar esses investimentos da forma correta, principalmente sem prejudicar o futuro da sua própria empresa nesse processo. Sim, buscar recursos de forma errada pode prejudicar por completo a sua empresa, inclusive pode fazer com que a sua empresa morra no futuro, justamente que você conseguiu os recursos de maneira incorreta. Então, sem mais delongas, já vamos diretamente. A única coisa que eu peço é que você sempre faça o seu joinha, o seu curtir, acompanhe o conteúdo aqui no canal. Isso é relevante, é para o seu negócio, é para o seu desenvolvimento, é para a sua liberdade geográfica financeira, para que você consiga desenvolver um grande potencial de negócio aqui com a sua startup e principalmente conseguir fazer as vendas. Então inscreva-se no canal, faça o acompanhamento aqui do nosso conteúdo e vamos aí à luta aí para que você já consiga anotar e checar todos esses pontos, tá? Então a primeira coisa é entender que toda startup ela precisa de recursos, até a necessidade dos recursos, justamente para que esses recursos eles possam alimentar a sua operação. Ou seja, uma startup é uma empresa como outra qualquer, e como toda empresa, ela precisa de recursos financeiros para poder sobreviver. Tem empresas que precisam de mais recursos ou menos recursos, mas todas elas precisam de dinheiro para sobreviver. Então, uma vez que você precisa de dinheiro para sobreviver, dependendo do seu modelo de negócio, que a gente vai falar daqui a pouco, esse dinheiro é o fôlego operacional para as startups. E se toda empresa precisa de recurso, o que diferencia as empresas tradicionais da startup é que a startup ela tem que ter agilidade, ela tem que ter garra, ela tem que ter uma aceleração diferente. Tem uma questão cultural aqui, inclusive, As startups, de forma geral, elas diferenciam das empresas convencionais porque elas permitem escalabilidade, um crescimento muito mais avançado e tem uma cultura organizacional de agilidade. Portanto, vai acontecer invariavelmente um desembolso de caixa que vai ser um pouco mais rápido, estatisticamente falando, que seja uma regra, mas pode acontecer um desembolso de caixa, um fluxo financeiro muito mais agressivo nas startups do que nas empresas convencionais. Por quê? Porque essa questão, essa necessidade da agilidade, da rapidez da startup, coisa do modelo tecnológico, inclusive, ele exige mais fôlego operacional, ele precisa ter mais recursos. É por isso que no mercado de startups é normal que as pessoas façam investimentos em empresas ainda muito incipientes, Você tem empresas que ainda nem estão operando, elas só tem o que a gente chama lá de PowerPoint, Ou seja, só tem uma apresentação e algumas pessoas já colocam dinheiro porque já se sabe, já se espera que essas empresas elas têm a necessidade de caixa porque ela tem um crescimento exponencial. Então a grande sacada é que você consegue os dinheiros, Você consegue o dinheiro necessário para a operação da sua startup à medida em que você tenha um propósito dos investimentos. E que propósito que é esse que a gente está falando? A gente está falando aqui de um propósito direcionado de qual é a funcionalidade, qual que é o uso do recurso frente à sua startup.
Para que você quer o dinheiro? Você quer o dinheiro para quê? É para desenvolver a plataforma tecnológica? Você precisa do dinheiro para fazer uma questão comercial, uma agressividade comercial? Você precisa do dinheiro para fazer a automatização dos processos da sua startup? Qual é o propósito do investimento? Por que você precisa do investimento? Isso tudo precisa ser deixado muito claro para o mercado, para os investidores, porque à medida que eles se sintam confiantes e eles observem propósito no seu negócio, eles colocam o dinheiro com mais facilidade, ou, melhor dizendo, com menos dificuldade, né? Afinal de contas, dinheiro nunca foi fácil no mercado, né? Então, assim, para que a gente possa entender, existem as fontes de recursos, que já tem um vídeo que fala sobre isso, né? As fontes de recursos, só retomando, só relembrando as mais comuns, né? Traduzindo aqui, relembrando resumidamente, a gente tem, primeiro, recursos próprios, ou seja, os empreendedores fazem um investimento com seus próprios recursos, esse é o primeiro recurso que tem. Segundo, a gente chama lá de FFF, que é Family, Friends e Fools, né, que são as pessoas que não são especialistas, são os familiares, os amigos, conhecidos, eles colocam o dinheiro porque eles confiam em você, né? Nós temos também o recurso oriundo das vendas, que esse é o mais importante de todos, é o dinheiro mais barato que tem, é o recurso oriundo das vendas, né, dos resultados que a sua startup consegue, né, frente ao desenvolvimento operacional, frente ao desenvolvimento da sua operação, ou seja, o recurso oriundo dos resultados de vendas, que seja lucro ou que seja as atividades, mas esse é o principal recurso. Fora isso, a gente tem recursos públicos, são os editais de fomento, são os dinheiros públicos que entram como editais de apoio. Algumas pessoas chamam assim, dinheiro a fundo perdido. Esse nome não tem uma conotação muito boa, porque dá a impressão de ilegalidade, dá a impressão que não tem controle, não é verdade, tem um enorme controle sobre isso. A ideia do recurso público, né, o dinheiro a fundo perdido, aqui na verdade a gente está dizendo que é um dinheiro que você não precisa devolver, não é um empréstimo, é um dinheiro que é cedido à empresa frente a algumas promessas, uma avaliação de editais, passa sempre por um crivo, né, de análise, e principalmente tem depois o pós-uso, ou seja, você tem que prestar contas desse dinheiro. Não acredito que é um dinheiro que aparece e morreu o assunto e ninguém vai controlar. Não, o dinheiro público é controlado sim. As pessoas vão verificar o que você utilizou, cópia da nota fiscal, acompanhamento do fluxo de caixa, vão questionar cada centavo que foi feito, tá? Não acredite que não tem controle, porque tem sim, certo? Depois você tem dinheiro de aceleradoras que dão às vezes investimento, né? Então, algumas são chamadas aceleradoras, outros hubs, né? No meu caso, né, tem até a própria House of Startups, que oferece até $250 mil, né? Nós da House of Startups, nós oferecemos $250 mil para cada startup que está lá vinculada, justamente considerando que atenda a determinados critérios de crescimento, que atenda a critérios de entrega de documentação, enfim, é um dinheiro que depois ele tem uma participação na empresa, né? E é um dinheiro importante para dar liberdade para o empreendedor. Nós temos depois os recursos, né, os dinheiros institucionais de venture capitals, de fundos de investimento, de investidores, né? E também pode aparecer a figura do investidor anjo, que a gente vai falar depois, né, um pouco mais, mas a figura do investidor anjo, que é aquele que confia na operação, por isso o próprio nome. Investidor anjo, ele faz o investimento geralmente no começo da operação e ele coloca o dinheiro considerando que ele acredita no modelo de negócio. E as rodadas de investimento que vão passando ao longo do tempo, fora, né, no futuro uma abertura de capital, né, que a gente chama de IPO, né, IPO, né, então na tradução, que é a abertura de capital, que você passa a ter recursos oriundos da Bolsa de Valores, enfim, isso é para as grandes startups, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que a gente tem uma questão da cultura do crescimento contínuo. As startups, elas passam por uma cultura de crescimento contínuo. O que significa isso? Elas têm que desenvolver o crescimento contínuo, elas têm que estimular e defender o crescimento contínuo, sim, porque é isso que vai fazer com que as startups consigam sobreviver a um ambiente extremamente competitivo, muito complexo, muito arriscado, com certeza, né?
E isso é importante para a gente poder fazer esse direcionamento do propósito dos recursos, né? Então, a gente já falou quais são as fontes, agora a gente precisa falar como é que a gente vai, né, trabalhar com esse dinheiro, o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Então, a cultura do crescimento contínuo da startup, ela sustenta esse aspecto. E agora vale a pena a gente falar sobre os modelos de negócio e como cada modelo de negócio influencia no tipo de fluxo de caixa que vai operar, né, que vai ser necessário para a startup. E quando a gente fala de modelo de negócio, o que a gente está dizendo é que o modelo de negócio, ele vai dizer como é que a startup vai operar. A gente já comentou aqui, depois vai ter vídeo específico sobre esses casos, mas fala, por exemplo, um modelo de mercado que a gente chama, por exemplo, de marketplace, que a ideia é que você tem fornecedores de um lado, clientes do outro, a startup está no meio intermediando essas operações. Esse é o padrão Uber, padrão Airbnb, né? Você tem um modelo por assinatura, por exemplo, que é o modelo Netflix. Então, você tem uma base de conteúdo ou de informações, tem uma base de usuários, eles pagam por isso a assinatura. Você tem, por exemplo, modelos que oferecem informações, serviços específicos, como, por exemplo, alguns que você já conhece, você tem, por exemplo, o Nubank, né? Então, o serviço financeiro, que ele oferece serviços financeiros. Então, você tem modelos específicos dessa forma. Ou seja, dependendo do modelo que você tem uma maior ou menor exigência de fluxo de caixa. E para que você possa entender isso, a gente tem que entender que por trás dos modelos de negócio existem operações que são complexas, mas que elas atendem às necessidades do mercado. Vamos dar alguns exemplos aqui para que vocês entendam, né? Digamos que tem um modelo padrão marketplace. Você tem, por exemplo, lojas de roupas, você tem usuários que querem comprar roupas e você tem a sua startup aqui que faz a intermediação dessas lojas de roupas, tá? Vamos considerar, por exemplo, que essas roupas sejam vendidas ao preço médio de R$100. Como você está fazendo a intermediação, você fica com um pedacinho desse valor. Por exemplo, sei lá, 20%, tá? Então, cada R$100 que é transitado, você fica com R$20. Se você observar, você fica com a menor parte, normal, é tranquilo, porque você está fazendo a intermediação, é como se fosse um vendedor, né? Então você tem um marketplace, é o vendedor, e esses R$20, eles são necessários, eles devem ser suficientes para bancar toda a operação. Que operação que é essa? Por exemplo, a manutenção da plataforma, os colaboradores, pagamento dos impostos, a taxa que é cobrada pelas operações do cartão de crédito, da administradora, né, do cartão de crédito, do cartão de débito. Então, existem custos por trás disso. Então, com esses R$20 por médio por compra dentro desse exemplo, você precisa arcar com todos os custos. Ou seja, se a sua operação ela tem muitos custos, pode ser que esse valor ele não seja o suficiente. Então, talvez você precise de uma injeção de capital, ou seja, você vai precisar de dinheiro para sustentar a sua operação. Para o resto da vida? Não, para o resto da vida não. Nenhuma empresa sobrevive apenas com aportes de dinheiro, ou seja, com gente fazendo investimento. Isso não acontece, né? Nem pode acontecer, isso não é saudável. Ou seja, uma empresa que só existe porque as pessoas colocam o dinheiro o tempo todo. Nós vimos, inclusive, grandes startups passando por isso. O Uber, por exemplo, nos Estados Unidos, ficou aproximadamente 10 anos sem dar lucro e os próprios investidores do mercado falaram, não, agora a gente não põe mais dinheiro até que se deu lucro. Então, pode acontecer essa questão, mas não é salutar. A empresa ela precisa gerar lucro em um determinado momento. Ela pode ter prejuízo no começo da operação, isso é natural, qualquer empresa tem, mas num determinado momento tem que virar a chave e começar a ter lucro, né? Então, a grande questão é que esse modelo de negócio que você tem, por exemplo, marketplace, você tem um percentual que fica para a startup, e esse percentual tem que pagar tudo. Agora, se eu tenho algumas startups que exigem, por exemplo, muitos usuários, se você parar para pensar, você precisa ter alguma ação que seja atrativo para atrair usuários. Vamos dar o exemplo da Netflix. Para que a Netflix consiga sobreviver com o custo operacional dela, lembrando que o custo operacional da Netflix não é somente da plataforma. Lembre-se, ela faz produção de conteúdo, ela filma, né, filmes, ela faz séries, ela tem roteiro, filmagem, edição,
né, lançamento, ela tem um custo gigantesco. Para que ela possa sobreviver com esse custo gigantesco, que além do custo da plataforma também é o custo da produção de conteúdo, ela precisa ter literalmente milhões de usuários. Agora, nenhuma empresa começa com milhões de usuários. Se você pegar, por exemplo, o YouTube ou o Facebook, né, o Facebook tem mais de 1 bilhão de usuários, né? Essas redes, essas empresas, elas não começaram com milhões, bilhões, centenas de milhões de usuários. Então, o que é que você faz? Pode acontecer de você ser necessário ou fazer uma ação para atrair usuários. E como é que eu faço para atrair usuários? Por exemplo, eu posso oferecer um bônus, eu posso oferecer um voucher, eu posso oferecer um desconto, ou no caso do Netflix, ela oferecia lá um mês gratuito para as pessoas assistirem e usarem. Se você parar para pensar, tudo isso tem custo. Nessa questão do custo, pode acontecer de, num determinado momento, você ter mais desembolsos do que entradas. E aqui vem a necessidade do fluxo de caixa. A cultura do crescimento contínuo exige que a gente tenha fontes de financiamento e o uso desse financiamento, o uso desses recursos, seja direcionado para o crescimento da empresa. Por isso que determinadas startups, conforme o modelo de negócio, usam mais ou menos fluxo de caixa. Mas uma coisa é certa, todas elas precisam. Então, nesse exemplo, a empresa ela oferece, por exemplo, um cupom de desconto, sei lá, R$10. Puxa vida, ela tem que pagar por esses R$10. Digamos que ela ofereça lá, padrão iFood, né? R$10 de desconto para compras. O estabelecimento comercial, ele vai receber os R$10. Né? O que o iFood vai fazer? Ele dá um voucher, dá um cupom para o cliente usa esse cupom no estabelecimento. O estabelecimento vai receber os R$10, o iFood então vai pagar isso para o estabelecimento, ou seja, ele vai honrar esse voucher, né? Esse cupom de desconto. Parece pouco R$10, né? Com certeza, né? Agora você imagina você soltar 1 milhão desses cupons e ser utilizado 1 milhão de cupons desses, ou seja, 1 milhão de cupons a R$10, 10 milhões de reais. Ou seja, a empresa ela precisa ter 10 milhões de dinheiro à disposição para poder arcar com esta ação promocional, que é uma ação que, conforme neste exemplo que nós estamos falando, é uma ação que vai fazer captação de clientes. Então, entenda, dependendo do modelo de negócio que você tenha, nesse exemplo que nós estamos falando, é um modelo que precisa ter muitos usuários na plataforma. Para conquistar usuários, você tem que gastar dinheiro para conseguir isso. Você pode gastar dinheiro com propaganda, pode gastar dinheiro com degustação, pode gastar dinheiro com demonstração, pode gastar dinheiro com equipe de vendas. E nesse caso que nós estamos falando, você gasta dinheiro entregando cupons de desconto para os clientes. Os clientes usam o cupom de desconto, se cadastram na plataforma e passam a usar a plataforma. Não importa o que aconteça, vai ter um desembolso financeiro que precisa ser sustentado. Então, o modelo de negócio, ele pode exigir, então, maior ou menor nível de fluxo de caixa, justamente porque, conforme o modelo, você tenha condições de conquistar clientes com maior custo ou com menor custo. Mas, de qualquer forma, eu já digo para você, vai ter custo para conquistar clientes. Tanto é que até no mercado de startups tem até uma sigla que se chama CAC, CAC, chama custo de aquisição do cliente, que é uma métrica extremamente convencional que mostra para as startups, ó, para cada cliente que a gente conquista, a gente gasta X reais, por exemplo, ou X dólares. Para cada cliente que a gente conquista, a gente gasta $10 para conseguir esse cliente. Tá, então significa que você gasta $10 para você conquistar o cliente. Depois a próxima pergunta é quanto que esse cliente rende para você ao longo da vida. Então, são métricas, são importantes. Depois a gente vai ter conteúdo específico sobre as métricas, tá? Mas é importante que a gente entenda que o seu negócio pode ter uma maior ou menor necessidade de fluxo de caixa. Agora, uma vez que você tem entendido essa questão, né? Então você entendeu essa questão, você precisa ter dinheiro para conquistar clientes, para fazer o crescimento,
para arcar com os custos do desenvolvimento, porque você tem uma cultura de crescimento contínuo. Legal, professor Lauton, já entendi, está ótimo. Qual a contrapartida? O que o investidor quer em troca? Vamos lá. O investidor, de uma forma geral, ele quer em troca, principalmente quando a gente fala de startups, ele quer em troca uma coisa, que a gente chama de participação societária. No mercado de startups, essa participação societária é o quadro societário, né? Ou seja, você vai fazer parte da sociedade da startup. Você vai ter uma parte do capital da startup, ou seja, da participação societária. Em startup, a gente chama isso de equity. Então, significa que você vai ter uma parte do equity da startup. Você vai ter uma parte da participação societária da empresa. Os investidores, então, eles querem, através do investimento, eles querem participar dessa empresa, primeiro, porque acreditam no seu modelo, acreditam que a sua empresa vai ter lucro, acreditam que a sua empresa vai crescer e, principalmente, acreditam que você, como empreendedor, preste atenção nisso, você, como empreendedor, vai possibilitar que a empresa cresça. Então, eles observam o mercado, eles observam o modelo de negócio, eles observam a estrutura da sua empresa, eles observam o empreendedor. Se eles acreditam que tudo isso reúne condições, eles fazem o investimento, ou seja, eles colocam o dinheiro deles no seu negócio, porque eles acreditam no negócio, e uma vez que eles colocam o dinheiro no negócio, eles querem como contrapartida o quê? O equity, né? A participação societária. A grande questão é que aqui é importante que você entenda, você vai precisar desse dinheiro em algum momento, certo? Com maior ou menor intensidade. Startups que precisam de mais fluxo de caixa, por exemplo, startups que têm atendimento varejista, que precisam conquistar muitos clientes rapidamente, tem um desembolso financeiro maior, certo? Mas pode acontecer de algumas startups, mesmo que tenham um desembolso menor, pode acontecer delas precisarem de dinheiro e elas vão entregar, ou seja, vão ceder uma participação societária para esse investidor. E aí vem um problema muito sério. Sempre que você cede uma participação societária, você está colocando um novo sócio na sua empresa. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é que a sua participação societária ela diminui. Faz parte do jogo, não precisa ter medo disso, mas você precisa controlar a relação entre entradas de dinheiro e os percentuais que são cedidos de participação societária. Quando a startup não controla essa relação, pode acontecer dela receber um dinheiro que num primeiro momento parece espetacular, mas lá na frente vai custar muito, muito caro. E o que significa custar caro? Pode ser que ela não consiga crescer mais, porque ela fez errado os primeiros passos dos investimentos. Então a pergunta que eu faço, você quer fazer correto esse investimento? Então eu já te peço, inscreva-se, curta esse vídeo e acompanhe o nosso canal para você saber direitinho, passo a passo, o que precisa fazer para fazer suas operações com segurança e confiança, certo? Então, vamos lá. Você vai ter que ceder uma parte do seu equity, ou seja, da participação societária. Isso é inevitável e está tudo certo, faz parte do jogo. O problema é quando você, no começo da operação, você acaba cedendo muita participação societária. Imagina a seguinte questão. Você tem um cunhado seu e seu cunhado montou uma pizzaria, tá? Ele diz o seguinte, poxa vida, eu preciso de dinheiro, precisava que você me ajudasse no investimento, eu toco a pizzaria, me ajuda no investimento, eu preciso, sei lá, por exemplo, 50 mil reais, 100 mil reais. Nos negócios tradicionais, principalmente esses negócios pequenos de bairro, é comum que aconteça a seguinte situação. Vamos fazer o seguinte, eu coloco aí 50 mil reais, 100 mil reais, X mil reais, tá? Só para que vocês entendam, e eu fico com metade da empresa. Pode ser, você não coloca dinheiro nenhum, mas você trabalha, eu coloco metade eu coloco o valor X
e eu fico com metade da empresa, a gente divide os ganhos. Faturou 10 mil reais de lucro, 5 mil para você, 5 mil para mim, morreu o assunto, fechou, tá ótimo. É normal que isso aconteça, tá? Nos negócios tradicionais. Por quê? Porque os negócios tradicionais, eles têm uma velocidade específica, é geralmente muito mais lento que da startup, o crescimento é mais demorado, né? Você tem negócio que a escalabilidade é diferente, tá? Então é normal isso, tá tudo certo, segue o jogo, tá? Agora, na startup, a velocidade, a escalabilidade, a capacidade de crescer da startup é muito maior, infinitamente maior, de uma empresa tradicional. Então, o que isso significa? Se você colocar um percentual, um valor X, não importa qual o valor, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, não interessa o valor, tá? Se você coloca esse valor, reforço, não importa o valor, e toma muito equity, ou seja, você cede muita participação societária, o que vai acontecer? A startup ela precisa de investimentos várias vezes ao longo do crescimento, não basta um só. Um só não vai te sustentar. Por quê? Porque hoje você está operando com um modelo desse tamanho, amanhã você está operando com um modelo desse tamanho, ele pode amanhã com um modelo desse tamanho assim, certo? Então você vai precisar de outros patamares de recursos. Traduzindo, é absolutamente normal que uma startup passe por diversas rodadas de investimento. Eu estou falando de 3, 4, 7, 8, 10 rodadas de investimento. 10. Não é uma só. A gente não está falando de uma única rodada de investimento. Ou talvez duas. Então, imagina o seguinte, se eu já entrego participação societária gigantesca no começo, eu pergunto para você, ouvinte que está me escutando aí, né, você que está assistindo aí o vídeo, como é que a gente vai fazer? Quanto de percentual você vai entregar para frente? Se você já entregou, o que vai acontecer? Aí é que está a questão. Se você entrega muita participação societária agora, você não tem fôlego para entregar no futuro. É por isso que no mercado de startups é normal que entrem dinheiros na startup nessas rodadas iniciais, que às vezes são valores pequenos, e quando eu falo pequenos, entenda, pode ser 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, dependendo do negócio, tá? Não vamos estabelecer um número exato. Não estou falando 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, não interessa. Conforme cada startup é um caso. Mas o que vai acontecer é que, independente do caso, o dinheiro inicial é sempre pequeno frente ao potencial de crescimento da startup. O que vai acontecer é que, invariavelmente, se você entregar muita participação societária logo de cara, você não terá fôlego para, nas rodadas futuras, ter participação societária ainda suficiente para entregar para os futuros investidores. E esse é o grande erro que acontece nas startups pequenas, que não recebem orientação e acabam entregando participação societária muito maior do que deveria e muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, por um pequeno valor investido que pode não ser o suficiente para arcar com a operação nos próximos 12, 18, 24 meses. Resultado, ela vai ter que passar por uma nova rodada de investimento. Lembre-se, a startup ela cresce de uma maneira diferente das empresas tradicionais, ela cresce mais rápido, ela precisa de mais dinheiro, ela precisa de mais fluxo de caixa, portanto ela precisa passar por outras rodadas, ela cresce de uma maneira diferente das demais empresas, ela precisa de mais dinheiro do que as empresas convencionais, pode acontecer dela perder o fôlego. O que é esse fôlego? Ela não ter mais participação societária suficiente para entregar para as próximas rodadas. Vai acontecer o fenômeno da empresa morrer, literalmente. Você tem startups que estão crescendo, estão se desenvolvendo, o mercado gosta do produto, está comprando e a startup morre. Ela morreu por quê? Porque o produto era ruim? Não. Porque o mercado era escasso? Também não. Ela morreu porque não planejou o crescimento dela. Portanto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa planejar com muita cautela na hora que faz o investimento, que é um excelente negócio, que você vai conseguir crescer, que você vai conseguir buscar recursos, vai conseguir fazer investimento, mas tem que fazer com cautela. Você não pode sair aceitando dinheiro aí de qualquer forma, não é assim que funciona. Principalmente, considerar com muita cautela qual é o percentual da participação societária
que você vai entregar para o seu investidor. Nas startups é comum que os percentuais sejam menores do que as empresas normais. Quanto que a gente está falando? Professor Lauton, eu não tenho uma regra, tá? A gente pode estar falando de 0,5%, 1%, 5%, 10% até, tá? É normal isso. Agora, o que não pode é você entregar 50%, 30%, 40%. Isso não é comum. Se acontece isso, já está matando a sua empresa. Até porque existe uma regra que a gente chama de diluição. O que é a regra de diluição? A regra de diluição é que você vai diluindo a sua participação ao longo do tempo. Cada vez que você entrega um percentual, você dilui a sua participação. Como é que funciona isso? Só para você entender. Digamos que você seja sócio sozinho, tá? Então você tem 100%. Se você entregar via um investidor, ele pegar 10% da sua empresa, você foi diluído a primeira vez. Você tem 90% e você entregou 10% para o sócio, não é isso? Porque da onde que vai surgir? Você entregou. Se você entregar mais 10%, o que vai acontecer? Dilui 10% do seu, dilui 10% do sócio. Ou seja, você vai ter que entregar, então, 10% de 90 é 9, 10% de 10% é 1, ou seja, o novo sócio vai ficar com 10%, você vai ficar com 90 menos 9, 81, o sócio anterior vai ficar com 10 menos 1, 9. Você vai ficar com 81, o antigo sócio ficou com 9 e o novo sócio ficou com 10. Se entrar um novo investidor, vai diluir a participação de todo mundo, de novo. Ah, entregou mais 10%, tira 10% do seu, tira 10% dos outros sócios. Isso é o que a gente chama de diluição. Preste atenção, você não está perdendo dinheiro com isso, sabe por quê? Ainda que você tenha um percentual menor da sua empresa, lembre-se que lá no passado, a sua empresa valia, por exemplo, R$1 milhão. No futuro, ela vale 5. Depois, no outro futuro, ela vale 10. No outro futuro, ela vale 50 milhões. Ou seja, sim, você tem uma participação percentual menor, mas você tem uma participação percentual menor de uma empresa que vale muito mais. É por isso que nos negócios tradicionais, esse valor da empresa não é tão comum que ele se multiplique tantas vezes. Agora, numa empresa como uma startup, é comum que isso aconteça, lógico, considerando que tem a gestão, que tem desenvolvimento de negócios, ou seja, um monte de coisas que a gente deve levar em consideração, né? Bom, dito isso, é importante que vocês trabalhem com um mecanismo, e aqui vem grande novidade, é importante que vocês trabalhem com um mecanismo que você possa fazer os investimentos sem definir, ou seja, o investidor ele entra com o dinheiro, mas ele não precisa necessariamente definir o percentual de diluição ou percentual de participação logo de cara. Ele pode dizer o seguinte: eu coloquei tantos R$1.000 e numa rodada futura a gente define qual vai ser o percentual que vai ser trabalhado. Isso significa que você faz um investimento sem definir exatamente o percentual de participação agora. Vai acontecer o percentual de participação numa rodada futura. Isso é algo bastante inovador. A House of Startups trabalha com esse modelo, porque esse modelo é ótimo tanto para o investidor como para a startup, principalmente que para o investidor a gente costuma trabalhar com desconto no valor, ou seja, ele coloca um valor, esse valor lá na frente ele pode valer muito mais, que a gente dá um desconto, e para a startup é importante porque ela já não entrega logo de cara X% da startup, ela vai definir isso futuramente, que é muito mais justo fazer isso. Vai ter vídeo explicando com mais detalhes essa questão, porque isso realmente é complexo, precisa definir com mais calma. Mas o importante é você saber como fazer o investimento. Então, o que é que você não pode fazer logo de cara, certo? Primeiro, não saia aceitando qualquer valor por percentuais altos do equity, né, da participação societária. Esse é o pior erro que você pode fazer como empreendedor de startup. O outro ponto, é importante que você preserve a participação societária o maior tempo possível, o máximo possível para os sócios. Digamos que você tem um sócio, é 50%, ou seja, eu tenho 50%, você tem 50%, você é meu sócio, né? Então, nesse momento, a gente está preservando o capital todo na nossa mão,
porque à medida que vai diluindo, ao longo do tempo a gente vai ter condições de ter 5, 6, 8, 10 rodadas, a gente vai ter fôlego para fazer isso. Se, por exemplo, cada rodada a gente vai entregar no máximo 3, 4, 5, não mais do que 10% de participação, quando chegar na 10ª rodada eu ainda tenho 15, 20, 30% da empresa. Se eu já entreguei logo de cara um percentual gigantesco da empresa, pode ser lá ao final, na última venda eu falo, não sobrou nada, eu saí da empresa, eu vendi minha última participação da empresa. Pode acontecer que eu não tenha mais o que fazer para frente, né? Então é importante que você preserve o máximo possível do capital social, da sua participação societária com vocês, com os sócios, e não sair aceitando valores aleatórios, ainda que num primeiro momento pareça um bom negócio. E isso é importante, você precisa segurar, você precisa se controlar, porque de repente aparece, vou colocar um número aqui aleatório, chega uma pessoa que colocou 100 mil reais na sua empresa, você fala, nossa, 100 mil reais, que maravilha. Quando eu ver esses 100 mil reais não te ajuda a pagar as contas dos próximos 3 meses. Aí você vai precisar de novo investimento para frente. Só que aí o cara pegou e mordeu, a gente costuma dizer isso, ele mordeu o equity, ou seja, ele comeu uma grande participação societária sua por 100 mil reais, 1 milhão de reais que seja, não importa, né? Dependendo da operação, às vezes pode ser muito ou pode ser pouco, e aí você vai ter que fazer isso de novo, e aí vai perder mais participação societária. Então precisa pensar com muita causa, com muito cuidado, tá? Então, para você começar agora mesmo, a melhor sugestão é participa do ecossistema, conheça os diferentes agentes envolvidos, conheça as pessoas, conheça os fundos de investimento, converse com as pessoas, converse com a House of Startups para você entender melhor, né? Desenvolva o network e principalmente estimula as vendas da sua startup, porque o melhor dinheiro que vem é o dinheiro de vendas, que aí se você tem vendas, você tem lucro, né? Ou pelo menos você está girando aí, está entrando o fluxo de caixa. E aí você tem uma dependência cada vez menor do dinheiro de terceiros. Tá? Então tem startup que se sustenta com as próprias vendas. Quando ela recebe investimento, ela recebe investimento muito mais barato. Ou seja, os investidores observam que é um bom negócio e eles pedem menos participação societária, né? Essa é a grande sacada do dinheiro sai mais barato. Eles pedem menos percentual de participação. Essa é uma grande questão. Esse é o principal recurso, né? As vendas da empresa deveria ser o principal recurso a ser observado por qualquer empresa. Mas é importante, principalmente, que você conheça as regras do jogo, saiba como é que funcionam os investimentos, conheça as pessoas, estude bastante e antes de sair aceitando dinheiro de terceiros, entenda se isso é ou não é um bom negócio para o seu negócio. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e fazer a primeira venda em até 60 dias com o programa Startup 60. Acompanhe esse conteúdo no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Clique, compartilhe, faça os seus comentários. Nós estamos aqui, nós vamos responder a todos. Desejo muito sucesso, muito comprometimento da sua parte. Desejo que você tenha excelentes resultados com a sua startup, com o seu empreendimento. Até o próximo conteúdo. Grande abraço, valeu, tchau.